Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, os versículos 7 e 8. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Palavras do apóstolo Paulo, muito conhecidas por sinal, e nós temos algo especial para extrair a partir desse texto bíblico e desses versículos. O texto sagrado diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Nós vamos fazer uma pausa, deixa esse texto aberto, por gentileza. O apóstolo Paulo começa com uma declaração de desvalorização, de coisas que ele diz que antes eram lucro e agora se tornaram em perda. Obviamente nós sabemos que ele está falando de coisas espirituais, não de materiais. Logo, se ele não está falando de um valor financeiro, monetário, ele está falando de outros tipos de valores. Ele está falando de coisas que tinham importância, mas perderam completamente a sua importância. E a razão disso é apresentada de maneira muito óbvia no texto. O texto diz que para mim era lucro, considerei perda. Ele diz, considero tudo como perda por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O apóstolo Paulo fala que a entrada de uma pessoa na sua vida, a revelação de uma pessoa, a pessoa de Cristo, produziu uma reclassificação dos valores que já tinham o seu lugar na lista dele antes. Ele está dizendo que o conhecimento dessa pessoa é algo tão distinto, produziu um impacto tão grande a ponto dele dizer por amor do qual. Ele está tentando nos apresentar a ideia de que Jesus se revelou uma pessoa tão fascinante, tão extraordinária, tão cativante, que a importância que ele entendeu que o Senhor Jesus passaria a ter na sua vida fez com que outras coisas que antes eles consideravam importantes perdessem a sua importância diante da importância dele. Esse é um texto muito conhecido, palavras conhecidas de Paulo, mas eu diria pouco compreendidas. Porque a maioria de nós, se não sabe de cor, pelo menos se alguém começa o versículo, a gente sabe o rumo, sabe o atrás. Mas a pergunta é, exatamente o que Paulo estava tentando comunicar com isso? Eu confesso que até 10 anos atrás eu não conseguia entender direito esse texto. Eu imaginava que Paulo talvez se referisse à vida pregressa, antes da conversão. Até porque isso caberia na definição da maioria de nós. O que para mim era lucro, e a gente estaria pensando na vida de pecado. A valorização da bebedeira, dos vícios, de outras gratificações da carne, outros tipos de pecado. Hoje entendemos que foi perda no relacionamento com Deus, perda familiar, perda em outras dimensões de relacionamento. Imaginava Paulo falando disso. Mas o próprio versículo 7 e 8 não admitem a ideia de Paulo estar se referindo a apenas um tipo de coisa. Porque ele diz, por amor do qual sofro ou sofri a perda de todas as coisas. Ele está dizendo, toda e qualquer possibilidade de algo ser classificado como importante, mudou a partir do momento em que Cristo entrou na minha vida, eu entendi a sua importância, então as outras coisas perderam a sua importância. Logo, ele não está falando só de pecado e nem de nenhum assunto específico. Mas se a gente puder destacar embora ele fale de algo bem genérico, se a gente puder destacar um assunto, eu queria que a gente encontrasse junto isso nos versículos anteriores. Eu nasci e cresci no lar cristão, que amava o ensino, o estudo da palavra de Deus, e um dos ditados populares no meio cristão que o papai mais repetia em casa é que texto sem contexto não passa de pretexto. Ele dizia, a Bíblia explica a Bíblia. E ele sempre dizia para nós, você não pode pegar só alguns versículos, pensá-los fora do contexto, sem analisar a coisa toda. Então a pergunta é do que Paulo estava falando, quando ele fez a afirmação dos versículos 7 e 8. Olha comigo, pelo menos os 3 versículos anteriores, o 4, o 5 e o 6. Aqui ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
Vamos fazer uma pausa, gente. Do que Paulo está falando? Eu creio que você sabe, quando ele diz confiar na carne, ele não está dizendo que olhou para o braço, fez um tipo de pedido, esperando ser atendido. É a linguagem para falar de quando eu e você damos valor demais à nossa capacidade e habilidade humana. Aquilo que eu e você podemos só por nós mesmos. E Paulo está dizendo, se algum de vocês se acha grandes coisas, ele diz, eu ainda mais. Se algum de vocês pensa que é alguma coisa, eu mais do que qualquer um de vocês. E essa declaração de Paulo tem uma razão. Os versículos 5 e 6 trazem a explicação de por que ele falou isso. Por que se algum outro pensa que pode confiar na carne, Paulo ainda mais? 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vamos dar uma considerada nessa listinha de Paulo. Em primeiro lugar, quando ele diz circuncidado ao 8º dia, ele está dizendo, gente, a marca da aliança foi colocada precocemente, quando eu tinha só 8 dias de existência, pelo meu pai. Mas se você acha que é aí que a minha história de relacionamento começa com Deus, você está enganado. Esse é o momento onde eu entrei dentro de um legado que é muito maior do que eu. Aí ele começa a dizer, hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, e ele está dizendo, então, antes de meu pai me circuncidar, meu avô circuncidou meu pai primeiro. Antes de meu avô circuncidar meu pai, meu bisavô circuncidou meu avô. Meu tataravô circuncidou meu bisavô. E você pode subir a nossa ascendência até nada mais, nada menos do que o patriarca Abraão. Ele diz, são muitas gerações de história, de gente servindo a Deus, obedecendo a palavra, caminhando com Deus. Vamos tentar falar dessas coisas numa linguagem mais moderna. Hoje, em vez de alguém dizer circuncidado ao 8º dia, se fosse entrar nessa veia de conversa de Paulo, talvez diria, nascido e criado no lar cristão, apresentado e consagrado na igreja desde pequenininho. E quando ele está falando de hebreu de hebreus, ele está falando de uma história. Um dia desses, encontrei um pastor amigo, que ele me confidenciou já ser a 6ª geração de pastores na família dele. Irmão, por uma história de igreja brasileira, que é relativamente recente, inclusive quando a gente fala da grande população, eu fiquei impressionado. Eu sou a segunda geração de convertidos, meu pai foi a primeira. Segunda de ministros, meu pai foi a primeira. Mas aquele homem que estava me falando isso, o filho dele também já passou, ou seja, a 7º. Eu lembro que eu olhei para ele, meio de queixo caído, e falei, meu irmão, isso aqui é pedigree de crente. 7 gerações de pastores já na família. Eu falei, isso já é a raça pura. Paulo está falando mais ou menos disso. A diferença é que ele não está falando de 7 linhagens ou gerações apenas. Ele está falando de uma linhagem muito maior. Agora, o apóstolo continua e diz o seguinte, quanto à lei, fui fariseu. A maioria de nós só pensa no fariseu quando lembra de um confronto de Jesus chamando eles de uma cambada de hipócritas. Mas os fariseus, eles compunham a seita mais severa dentro do judaísmo. Era o que alguns círculos hoje, alguns de nós classificariam de os devotos. Os beatos, os carolas. Pensa na turma dedicada, era esse. Jesus disse que eles davam o dízimo até da horta de casa. Eles eram empenhados. Enquanto Paulo vai apresentando coisas das quais ele pode se orgulhar, ele inclui nessa lista a única delas da qual ele se envergonha. Mas na hora de falar do seu passado como perseguidor da igreja, ele diz assim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, tipo, até quando eu fiz essa bobagem, a intenção era boa. O apóstolo Paulo explica tanto a sua atitude como a do resto de Israel, que rejeitou nosso Senhor Jesus, na carta aos Romanos, chamando isso de zelo sem entendimento. Ele explica que faltou entendimento, mas ainda assim ele bate na tecla, foi zelo. E ele está dizendo, até quando eu fiz essa bobagem, eu estava levando Deus a sério, eu estava sendo zeloso. E ele termina com uma declaração para lá de ousada, quando ele diz, de acordo com a justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que ele está dizendo? Pegue as centenas e centenas e centenas de preceitos da lei, vire minha vida ao avesso, faça o raio-x, o exame que você quiser e aponta o dedo, onde foi, em um deles sequer, que eu quebrei um preceito da lei. Então Paulo estava dizendo o seguinte, se algum de vocês acha que é o cara, eu, mais ainda. Do que ele está falando? Performance religiosa. Então ele entra com a declaração, mas o que para mim era lucro, a valorização da performance. Isso eu passei a considerar como perda.
Embora o que ele fala envolve todo tipo de classificação de qualquer valor na nossa vida, se tiver um assunto que mereça destaque, é esse. E para que eu consiga falar desse texto, eu preciso voltar 10 anos atrás, numa experiência única, marcante e singular na minha vida, que aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2008. Mas para contar a experiência de fevereiro de 2008, eu preciso voltar um mês e meio ainda antes, no dia 31 de dezembro de 2007. Último dia do ano, todo mundo lá em casa acordou mais tarde do que o normal, já aquele clima de feriado, de fim de ano. Obviamente, almoçamos mais tarde. E meus filhos provavelmente já tinham almoçado, porque da minha memória está eu e minha esposa apenas na mesa. E a gente começa a conversar sobre o culto de passagem do ano, que chegaria em algumas horas, sobre o próximo ano, sobre nossas expectativas. Enquanto nós estamos falando a respeito das expectativas, principalmente em Deus, eu me lembro de ter empurrado o prato já praticamente vazio de lá, tinha terminado o almoço. Eu olho para minha esposa e eu falei para ela, preste atenção. Ela sabe que quando eu vou falar um negócio desse, é algo sério que não tem volta. Eu falei, dos próximos 21 dias, eu não como absolutamente nada. Eu vou varar as próximas 3 semanas só na água. E ela regalou o olho um pouquinho mais do que o normal. Eu nunca tinha feito nenhum jejum maior do que 2 semanas, direto só na água, prolongado. Ela falou, Deus te pediu isso? Tipo assim, não faça uma loucura. Eu falei, me pediu não. Vou fazer porque eu quero. Eu quero mais de Deus, eu quero ir mais longe. Eu quero experimentar mais do que o Senhor tem para a minha vida. Eu não aceito estar estacionado onde eu estou. Eu quero romper. E falei, tem mais, não vai ser só o jejum. Eu vou fazer um monte de loucura para Deus. Coisas que eu nunca fiz na minha vida, eu vou fazer. Numa intensidade que eu não fiz, eu vou fazer. Eu falei, eu vou entrar na oração, mas assim para valer. Falei para minha esposa, vou enfiar a cara na Bíblia como talvez eu nunca fiz. E naquele ano, só naquele ano, às vezes os irmãos já aumentam como se fosse sempre. Eu cheguei a ler num mês a Bíblia toda, 2 vezes. De ponta a ponta. Eu dizia, Deus, eu quero mais. Eu vou fazer para você coisas que eu nunca fiz. Eu nomeei. Falei, 2008 será o ano da busca. Comecei bem. Passei os 21 dias, jejum, pregando, viajando, atendendo na igreja, vida normal, trabalho, mas Deus deu graça. Terminei. Agora fazia apenas outras 3 semanas depois do jejum que eu tinha terminado, né, aquele período de consagração. E estava levando a sério tudo que eu propus e me determinei. E chega esse bendito dia 19 de fevereiro de 2008, uma terça-feira. Nós tínhamos um momento de treinamento na nossa igreja. A gente não chamava aquilo de culto, não tinha louvor, não tinha oferta, era uma oração de abertura, a gente entrava direto numa palavra de treinamento para a nossa liderança. Principalmente os líderes, os nossos pequenos grupos que nós temos nas casas durante a semana. Uma palavra ou de motivação, encorajamento, ou de alinhamento doutrinário ou da visão. E naquela noite, enquanto alguém orava, dando início, pontapé inicial na reunião, um irmão passou a mão no violão. Olhou para mim e fez aquela cara de pidão daquele gato do desenho do Shrek, sabe, com os olhinhos assim. E ele deu um sinal com o dedinho, tipo assim, uma só. Deixa eu ministrar uma só. Eu lembro que eu olhei bem sério para ele e fiz com o dedo de volta. Uma só. Não é nosso foco, não é o nosso propósito. Ele pegou aquele violão e eu ainda me lembro a canção. Era aquela canção do Marcos Witt que diz, eu te busco, te anelo, te necessito. Em algum momento, enquanto cantávamos aquela canção, alguém lá no céu resolveu apertar aquele botão que ativa o modo glória da reunião. E o modo glória foi ativado. Eu nunca vi nada igual antes, eu nunca vi nada igual depois. Eu não sei se essa é a percepção exata de todo mundo que estava naquela sala, mas o comportamento da grande maioria que eu percebi indica que algo fora do comum estava acontecendo. No mesmo instante. Eu acho que nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente conseguiria produzir isso de forma tão simultânea. No mesmo instante, aquela grande maioria naquela sala começou a chorar. Mas não estou falando de um choro qualquer. Não era aquele que você não consegue segurar a lágrima e depois passa o dedo ou o lencinho, mas eu estou falando de choro mesmo, de gente que chorava compulsivamente. De gente que chorava, como diria o mineiro do interior, com força. Eu mesmo chorava que nem criança. E o pior, ou melhor, não sei, eu não conseguia entender nem porque eu estava chorando, nem porque os outros estavam chorando. Mas de repente, aquilo é generalizado, as pessoas começam a ajoelhar, algumas se prostrarem, deitarem no chão, cara no chão, outros vão sentando pelos cantos, encostando na parede, choro, choro.
Eu sei que algo de Deus está acontecendo, eu não estou com nenhum problema com aquilo. Mas eu estou dizendo, Espírito Santo, eu quero entender o que está acontecendo. E de repente começa a vir no meu espírito uma impressão de que Deus queria nos levar a um lugar de arrependimento. Eu pensei, faz sentido, a gente está chorando. E o Senhor está nos conduzindo a esse lugar de arrependimento e esse choro ser fora do comum. Mas daqui a pouco eu comecei a entender a respeito de que Ele queria que nós nos arrependêssemos. E veio no meu espírito uma impressão clara, eu sabia que era o testemunho do Espírito Santo, que nós deveríamos nos arrepender por não estar buscando a Deus como deveríamos. E foi nessa hora que a coisa azedou para o meu lado. Porque afinal de contas eu estava no ano da busca. Eu tinha acabado de fazer o maior jejum da minha vida. Eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado. Deixa eu explicar isso para não ficar feio. Eu fiz um voto de ler a Bíblia muitas vezes aquele ano. E aí eu fiz uma conta para ler essa quantidade de vezes, aqueles 1189 capítulos, dividido pelos 365 dias do ano. Irmão, eu tinha uma cota daquelas para pagar todo dia e não dava para deixar acumular. Mesmo ampliando meu tempo devocional de manhã, eu não dava conta. Então, quando eu chegava só à noite em casa, depois do dia corrido, é que eu ia lá enfiar a cara na Bíblia e eu entrava madrugada dentro. Às vezes era 2, 2h30, 3 da manhã, eu estava quase dormindo em cima da Bíblia. Eu tenho facilidade de trocar a noite pelo dia. Mas quando dá para trocar. Quando você não tem o dia para trocar, começa a fazer falta. Eu já estava 1 mês e meio dormindo um pouco. E eu estou naquilo que eu acho assim que é o meu maior momento de devoção, de dedicação, de entrega e busca. E bate esse sentimento de que eu tenho que me arrepender profundamente por não estar buscando a Deus como deveria. Eu falei, não. Talvez alguns deles tenham que arrepender mesmo. Mas eu sentia que o negócio era comigo. E, gente, me bateu uma indignação. É lógico que eu não verbalizei, não abri minha boca. Papai e mamãe ensinaram a gente desde criança a ter respeito com qualquer tipo de autoridade. Imagina com Deus. E eu mordi minha língua e não falei, mas o sentimento veio. É como se tudo dentro de mim quisesse gritar, se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Eu queria dizer para ele, 21 dias, sem comer nada. Tomando água, passando fome, lendo a Bíblia, que nem um condenado, se isso não vale, quando é que vai estar bom? Mas lógico que eu não verbalizei, mas o sentimento veio. E com Deus você não precisa falar nada. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Pensou, ele ouviu. Sentiu, ele ouviu. Não tem relação mais transparente do que a nossa com Deus onisciente e presciente. O que você vai pensar, o sentir daqui a alguns anos, ele também já ouviu. E a hora que o sentimento brotou, mesmo que eu não verbalizasse, ele não só ouviu, mas ele respondeu. Eu me lembro daquela frase tão amorosa que me constrangeu diante da minha indignação. E a frase que o Espírito Santo falou comigo foi, até que nada mais importe. Ele diz, quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada é tão importante para você como eu sou, você chegou ao lugar onde eu quero que você chegue. E ele me diz, nesse momento você não está caminhando para lá. Você nomeou 2008 o ano da busca. Isso significa só que você melhorou a performance da busca. Você está quebrando seus recordes, jejuando mais, gastando mais tempo na leitura bíblica, acumulando horas de capítulo lido que não tinha antes, investindo mais tempo na oração, mas ele diz, isso não significa que o seu coração esteja me desejando mais do que desejava antes. Ele diz, pelo contrário, é essa hora que Filipenses 3 parece que estava na minha frente. Eu nunca parei para estudar esse texto ou tentar entender isso, eu só não entendia direito. Mas eu achava que o pouco que eu entendia estava bom. E de repente, é como se o Paulo estivesse na minha frente dizendo que para mim era lucro, era importante, incluindo o quê? A valorização da performance religiosa. E diz, isso perdeu a importância. O que é importante, irmão, não é aquilo que você faz a ponto de se orgulhar do tanto que fez depois. A questão é o quão desejável a pessoa de Cristo tem se tornado para cada um de nós. Quando ele está falando da sublimidade do conhecimento, a versão atualizada, estou usando, diz a sublimidade. A NVI, por exemplo, diz a suprema grandeza. Uma outra versão diz a excelência. Todas elas são tentativas de traduzir uma palavra que fala de algo elevado, que se sobressai acima do resto.
Então, quando ele está falando desse algo elevado, não é o conhecimento de Jesus que é mais elevado que outros conhecimentos apenas. É a pessoa de Jesus que nós conhecemos, que ela está muito acima de toda e qualquer outra coisa. E quando você entra nesse nível de entendimento, do quão importante, fascinante, admirável, cativante é o Senhor, que uma resposta inevitável brota no meu e no seu coração, a ponto de poder dizer como Paulo, por amor do qual eu sofro perda de todas as coisas. Ele está dizendo, tudo perdeu importância, diante da importância que ele passou a ter. Naquele momento o Senhor diz, isso não significa que você esteja me desejando mais. Ele falou, você só melhorou sua performance de busca. Até aquele dia eu nunca ouvi ninguém falar da performance da busca. Mas de repente a ficha cai. Porque o Senhor vai me guiando através de versículos. Eu não tenho tempo para passar em todos eles, mas quero resumir alguns. O primeiro deles. O Senhor me fez lembrar de Jesus em Marcos 7, 6 e 7. Falando a sua geração, e disse, foi a respeito de vós, hipócritas, que Isaías profetizou. Do que Jesus está falando? Ele não está dizendo que Isaías não falou para os seus contemporâneos 700 anos antes, quando deu a profecia. Ele está dizendo que aquela palavra não se limitava à geração de Isaías. Ela vinha replicando para outras gerações. Por quê? Porque ela denuncia um comportamento humano que se repete. Eu ouso dizer que ela se estende hoje, 2.700 anos depois de Isaías ter falado. Ela se aplica a mim e a você. Aí Jesus diz, foi a respeito de vós, hipócritas, que Isaías profetizou quando disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu e você podemos fazer um barulho daqueles na adoração e não dar a Deus o que Ele realmente quer, que é o nosso coração. Aliás, deixa eu te dizer, você não vai achar na Bíblia nenhum lugar que indique que Deus está procurando adoração. Jesus disse que o Pai procura adoradores. O que Deus quer não é a sua adoração, é você. Adoração é o meio através do qual você vai a Ele. Mas muitas vezes nós nos concentramos em dar o que Ele não quer, para não entregar o que Ele realmente quer. Você quer um exemplo desse tipo de adoração? Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, quando resolveram trazer a arca de Deus ao campo de batalha. Aquela era uma geração que não se importava com a presença de Deus, e a arca era o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ele já não adorava a Deus como deveria em Siló. A casa de Deus estava uma bagunça, o culto corrompido. Mas na hora do aperto, quando perderam a primeira batalha e não queriam perder a guerra, alguém teve a brilhante ideia, vamos trazer a arca do Senhor, não por respeito a Ele. Ele estava pensando que ela pelo menos seja uma espécie de amuleto, de talismã, que livre a gente da encrenca. Não livrou. Mas mesmo assim como ela foi recebida, a Bíblia diz que a terra estremeceu com o júbilo da nação de Israel. Os filisteus ficaram assustados quando viram o que é que eles estão celebrando ter chegado aí. Eles ficaram até com medo de ir para a guerra. Mas apesar deles terem feito a terra estremecer, irmão, não aconteceu nada de diferente. Eles perdem outra batalha, perdem a guerra, ainda perdem a arca. E o maior indício de que eles não demonstravam o respeito pela presença simbolizada naquele objeto é que ninguém, uma geração inteira, moveu um dedo para tentar recuperar a arca. Basicamente está dizendo, achamos que ia ajudar a gente, não ajudou. Deus se abençoe na sua saída. Mas fizeram a terra estremecer. Deixa eu te dizer, irmão, barulho, celebração, performance, não significa que nós estamos dando aquilo que Deus quer. O que Ele quer é um coração que se incline, um coração que o deseje, um coração que se interesse por Ele. E de repente Ele segue falando comigo, Apocalipse 2, de 2 a 5. Carta ao anjo da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja de alta performance. Essa informação se encontra em qualquer ângulo que você estude. No livro de Atos, a carta aos Efésios, no Apocalipse, na história, era uma igreja de alta performance. Aliás, o Senhor começa dizendo, conheço tuas obras, teu labor e tua perseverança. Para mim isso é uma progressão. Obras indicam uma igreja ativa. Labor fala de alguém que vai ao ponto da canseira, mas perseverança já é sangue, suor e lágrimas. É tipo aquela parada, sangue nos olhos, faca no dente. Vamos cair para cima, vamos com tudo. Era gente dedicada. Alta performance. Aliás, era uma igreja de alta resiliência. O Senhor continua e diz, suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Eram os que, alguns, usando a linguagem do mundo da luta, diriam os casca grossa. O Senhor ainda mostra que era uma igreja que tinha controle de qualidade. Você acha a prova, se dizem apóstolos, não são, e os achaste mentirosos. Quem faz isso, irmão? Quem leva Deus a sério? São todos bons indicativos, mas ele diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo? Performance altíssima, estratosférica.
desejo, paixão por mim, lá embaixo, no chão, no chinelo. Ele diz, não dá para engolir isso não. E muitas vezes nós não entendemos o quão errado pode ser a valorização da performance em detrimento da paixão. Eu não estou falando contra a performance em si, porque tem uns crentes que têm o dom de tirar o que a gente fala do contexto. Um dia desse vi um falando, não, o Subirá falou que nem adianta jejuar, não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a performance não pode substituir a paixão. Agora, se ela for o efeito colateral, a consequência da paixão, aí é outra conversa. Eu de vez em quando encontro os crentes e diz, pastor, como é que tem gente que não lê a Bíblia? Eu não consigo não ler. Tem uns que dizem, pastor, como é que tem gente que não ora? Não dá para viver sem oração. Eu digo, pois é. Um dia desse um me surpreendeu. Falei, pastor, estou com fome de jejuar. Falei, essa é nova para mim. Normalmente é o jejum que deixa a gente com fome, não é a fome que faz a gente jejuar. Mas é óbvio que ele estava falando de um outro tipo de fome. Agora, quando existe o desejo, eu acredito que a performance será inevitável. O que nós não podemos é confundir as coisas e substituí-las. E naquele dia o Senhor falou ao meu coração, você parece aquele homem da história do supermercado. Eu entendi na hora o que ele estava falando, mas para você entender o que ele me falou, eu vou ter que te contar a história. Logo no início do meu ministério pastoral, eu era ainda recém-casado, vou completar 23 anos, então isso deve ter entre 21 e 22 anos atrás. Vou completar 23 de casado daqui a alguns meses. Fui chamado para mediar uma briga, uma discussão séria de um casal. Na verdade, a gente brinca, eu gosto de brincar, que o casal cristão não briga, ele tem excesso de comunhão. Mas pensa no exagero da comunhão. Pensa no casal que empolgou para sair faísca para todo lado e parecia um esmeril comendo ferro. Aí me chamaram para mediar o negócio. Eu chego um pouco assim preocupado. Eu recém-casado, tenho que ajudar um casal com cerca de 20 anos de casado. E quando eu entro, pensa no homem alterado. Pensa no marido bravo. A hora que eu entro pela porta, ele, que bom que o senhor chegou, pastor, para resolver a parada aqui, porque essa mulher é uma louca. Falei, calma, calma aí. Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Falei, vamos ver se você tem razão. Aí ele começa. Pastor, nós temos cerca de 20 anos de casado. Essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Ele aproveita, desabafa e diz, eu odeio supermercado. Falei, tu não tá só não, velho. O sindicato é grande, é forte. Ele falou, bom, mas isso não vem ao caso. Ele diz, mesmo odiando o supermercado, resolvi uns dias atrás agradar essa louca dessa mulher. Eu me ofereci. O senhor acredita? Sem ela ter pedido, eu me ofereci. Eu falei, vou com ela no supermercado. Falei, vou contigo no supermercado. E fui. O senhor acredita? Quando nós voltamos, assim, instável, me disse que nunca mais quer que eu vá com ela no supermercado. Eu vi que aquele era o cerne de tudo. E descontrolado. Enquanto ele está todo alterado, pensa na irmã tranquila, serena. Na linguagem corporal, na expressão facial. Ela só está com a mão erguida e um dedinho, dizendo, depois dele sou eu. Aí quando ele terminou de falar, falei, terminou? Terminei. Sua vez, irmã. Ela falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Gente, a hora que ela falou isso, não sei que botão ela apertou, mas parece que o homem demoniou. Não, ele já estava bravo antes, eu não sei o que levou para o próximo nível. Parece que uma coisa entrou dentro dele, mas pensa, ele cortou ela na hora. Eu estou falando que é uma louca, aí ele começa a chamar o filho pelo nome. Fulano, Beltrano, vem, tipo assim, eu tenho testemunha, eu vou... Eu falei, para, agora é a vez dela. Segura aí, segurou? Segurei. Falei, irmã, já que ele te interrompeu, deixa eu te falar uma coisa antes de você continuar. Falei, até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. Que a senhora nunca quis que ele fosse com a senhora no supermercado, nem uma vezinha, 20 anos. Falei, a senhora pode até não ser daquelas donas que quer que o marido, além de ir junto, ainda discuta a relação em público empurrando o carrinho, que tem dessas. Foi mais só dizer que nunca quis, nem uma vezinha sequer. Até eu estou com dificuldade. Eu falei, vamos voltar nesse ponto. Ou a senhora reformula ou se explica. Ela falou, eu explico. Aí diz, o que eu queria não é que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. Foi tão profundo que eu fiquei com essa cara de paisagem que alguns estão, especialmente os homens. Eu falei, eu acho que eu entendi uns 18%, me ajuda mais. Ela falou, pastor, o que ele acha que eu queria é uma coisa, o que eu realmente queria é outra. Eu falei, sim, deu para perceber, vocês estão divergindo do que se era querido. Mas me ajuda. Ela falou, pastor, eu amo esse homem. Ele está bravo comigo, mas eu amo esse homem. Mas, ó, do jeito que ele foi, dá para engolir, não.
Pensa num homem com a cara de desgostoso. Pensa num cara que o tempo todo, mesmo quando verbalizava, estava dizendo que aquele era o último lugar do mundo que ele queria estar. Queria ir embora, olhando para o relógio, reclamando de tudo o tempo todo. Aí disse, pastor, eu seriamente fiquei pensando no mercado. Meu marido deve ter feito uma coisa mas tão terrível, que ele se auto-infligiu a pior punição imaginável, dizendo, agora eu vou com ela no supermercado só para pagar pelo erro que eu fiz. Aí porque eu não consegui entender nem como amor. Eu falei, ele deve estar se punindo de alguma coisa terrível para aliviar a consciência dele. Porque é evidente que ele não queria estar lá. Então me recuso a concordar quando ele disse que eu queria que fosse. Nunca quis que fosse. Queria que ele quisesse ir. Se ele não consegue querer ir, que não vai nunca mais, fica liberado de uma vez por todas. Ela saiu um pouco da serenidade. Eu parei, virei para ele e falei, velho, ela tem razão. Por que eu estou dizendo isso? O Espírito Santo falou para mim, você parece um homem da história do supermercado. Você está lendo a Bíblia como nunca leu, mas com a cara de desânimo, com a cara de má vontade, com a atitude de quem se auto-infligiu uma punição. Isso deixou de ser seu prazer e virou uma conta alta, que você só não vai voltar atrás porque prometeu. Ele falou, eu nunca quis que você me buscasse. Eu queria que você quisesse me buscar. Pensa num cruzado no queixo que me levou à lona. Aquele dia o Senhor falou ao meu coração e disse, você sabe por que você existe? Você sabe por que a raça humana existe? Não tentei lembrar tudo quanto é coisa que eu já li na Bíblia, tudo que eu já estudei na teologia, e naquele momento eu não conseguia ter certeza de responder aquilo de forma tão direta. E de repente me vem à minha mente, como se alguém projetasse na minha frente, Atos 17, 26 e 27. O apóstolo Paulo está pregando em Atenas, que era não só a capital da Grécia, mas o maior palco da filosofia e da sabedoria do mundo antigo. Mesmo depois que o Império Romano dominando, a língua falada ainda era o grego, a cultura e o pensamento predominante era o grego. Aliás, até hoje não se estuda filosofia sem remeter aos grandes mestres da Grécia. Então Paulo está lá em Atenas. Talvez nenhum outro lugar da Terra teve tanto questionamento por metro quadrado daquelas perguntas básicas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? É nesse palco da filosofia e dos questionamentos de propósito que Paulo começa pegando o altar ao Deus desconhecido como um gancho na curiosidade do povo e apresenta o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Enquanto ele o apresenta, ele chega no seu discurso no versículo 26. E é quando ele declara, de um só, falando que Deus, uma clara referência a Adão, de um só, fez todas as raças e tribos dos homens, havendo-os colocado para habitar sobre a face da terra. Ele determinou os limites da sua habitação, os tempos pré-estabelecidos. Porque de um, Deus fez nós todos. Porque de um, Deus planejou essa raça que cobre a face da terra. O que é que ele tinha em mente? O que é que ele queria? Paulo entra no versículo 27 com um claro indicativo de propósito. Ele diz, para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, o possam achar. Se bem que ele não está longe de cada um de nós. Naquele dia eu vi, como nunca antes, com a maior clareza do mundo, eu existo para buscar Deus. Você existe para buscar Deus. E esse Deus, irmão, não vai dificultar não. A Bíblia diz que ele não está longe de cada um de nós. Pelo contrário, ele vai facilitar. Jeremias 29, 14, ele diz, eu serei achado de vós. O que ele queria que nós encontrássemos. Agora, o texto diz, se porventura tateando, apalpando, ou possam achar. O que busca tateando e apalpando? Quem está desprovido ou limitado de visão. Um dia desse estava na casa, deu um blackout. A molecada foram os primeiros, enfia a mão no bolso, tira o celular, liga a lanterna, assunto resolvido, não teve nem graça. E na minha época não era assim. A gente saía apalpando as gavetas, onde está bendita a vela e a caixa de fósforo, para tentar resolver a encrenca. Né? E por que a gente saía apalpando? Porque não estava enxergando. Quando Paulo está dizendo, se porventura tateando posso achar, ele está dizendo, esse Deus sabia que o homem criado estaria espiritualmente cego, limitado, mas esperava que mesmo na limitação, saísse procurando, cadê Deus? Cadê Deus? Onde eu posso encontrar Deus? E muitos de vocês estão aqui hoje, baterem muitas portas, antes de ter um encontro com o Senhor Jesus.
Mas havia um clamor, às vezes inconsciente, tentando encontrar algo que nem você sabia o que era. E esse Deus que te criou para buscá-lo, ele não vai dificultar. A Bíblia diz, ele não está longe. Ele sabe que você está limitado, então ele diz, o jogo tem que ser não no meu nível, tem que ser no nível deles. Então eu vou ficar por perto, vou facilitar. Isso me faz lembrar quando meus filhos, eu tenho 2 filhos, Israel e Alice, agora estão tudo crescidos. Mas quando eram uns toquinhos de gente, bem pequenininho, uma das brincadeiras que eu gostava de fazer com eles, eu dizia, papai vai esconder, vocês têm que me achar. Os 2 têm 3 anos de diferença, o Israel é o mais velho. Então primeiro começou com ele, depois com a chegada da Alice eu fazia também com ela. Momentos diferentes, porque né, a diferença da idade exigia um grau de dificuldade diferente. Mas eu comecei tão cedo que eu tinha que facilitar. Eu lembro que às vezes eu me ajoelhava na frente do sofá, cobria só a cabeça com a almofada. E daqui a pouco, o corpo todo de fora. Daqui a pouco vinha um deles levantar e dizia, achei. Eu sorria, abraçava, eu tinha vontade de dizer, quem não acharia uma criatura dessa com o corpo todo por lá de fora? É lógico que eu não falava. Aí nós evoluímos para o nível 2. Nível 2 era, eu me escondia atrás da cortina. Gente, nem o magro mais profissional consegue isso. E a versão que escondia atrás da cortina era bem maior que a de hoje. Não tinha como, é lógico que eles iam perceber, não era só o sapato, era aquele volume, às vezes ainda ficava mexendo. Eu lembro de um dia que eu fiquei entre a cortina e aquele forro, tento lembrar o nome daquilo, acho que é voal, que é quase transparente. Porque era minha filha que estava procurando, eu dei sinal pro meu filho ficar quieto. De repente ela para, ela me olha, ela cutuca o irmão do lado, fala bem baixinho, ele está ali. Eu tinha vontade de dizer, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo. Mas eu fiquei esperando até ela ir lá levantar aquele forro e dizer, te achei, que bom que você me achou. Irmão, eu não consigo ler esse texto e não pensar isso. Há um Deus que nos criou para buscá-lo. Ele não quer dificultar, ele está perto, porque ele quer que a busca funcione. Ele quer que a busca dê resultado. Mas para que ela dê resultado, há um ingrediente indispensável. Eu nunca tinha entendido isso com tanta clareza, apesar de estar tão claro na Bíblia, como há 10 anos atrás. De repente, parece que minha mente, meu espírito, eu não sei o que foi aquilo, entende como nunca antes, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A gente pode estar no escuro, Deus não está longe, mas só tem um jeito de encontrá-lo. É quando a gente põe tudo de nós nessa busca. E se nós não colocarmos tudo de nós nessa busca, a busca não vai dar o resultado que deveria dar. E aí qual é o nosso problema? A gente não consegue entender nem o propósito para o qual existimos. E por falta de entender o propósito para o qual existimos, nós não entendemos algumas armadilhas que são colocadas diante de nós para nos roubar do propósito. Naquele dia o Senhor falou ao meu coração, você sempre olhou o pecado como um grande inimigo. E você não está errado quando olha para o pecado como inimigo. Mas ele diz, você está errado quando acha que só o pecado é seu inimigo. Há outros inimigos sutis, que não vêm com a mesma cara e que têm produzido um grande estrago na vida de muitos de vocês. Eu quero te mostrar que existe uma maquinação no reino espiritual das trevas, tentando impedir eu e você de viver o propósito, de formas que eu e você não pensamos. Normalmente a gente pensa no pecado, ou quando estávamos amarrados na cegueira e não entendíamos Deus e não dávamos resposta para Ele. Ou depois da conversão, aquela possibilidade de tropeço e queda, o que infelizmente tem acontecido com muitos. Mas eu quero imaginar que eu estou falando da gente séria, com Deus, que não tem brincado com o pecado, que tem procurado crescer no Senhor. E às vezes, quando a gente vai fechando essa porta, tem uma outra armadilha que você não enxergamos. Deixa eu te mostrar um paralelo. Para mim é um paralelo lindo da redenção. Quando Deus envia Moisés falar com o faraó, para dizer, deixa meu povo ir, nós temos um paralelo fantástico da redenção. A libertação de Israel do Egito é uma das maiores figuras da redenção que eu e você vivemos no Novo. Então Moisés vem como mensageiro de Deus falar a um povo que está vivendo escravidão, debaixo da opressão de um tirano, que é Faraó. Esse é o povo que agora vai ser tirado desse cativeiro para se tornar depois o povo de Deus. Então aqui temos o tipo, a figura. Vamos para o Novo Testamento, o antítipo, o cumprimento dela. Eu e você, diz Colossenses 1:13, fomos arrancados do império das trevas. Nós também estávamos debaixo da opressão de um tirano, escravizados, mas o Senhor nos tirou desse lugar e nos trouxe para o seu reino
de luz, para que a gente se tornasse o seu povo. Quando foi que a nação de Israel saiu do Egito? Na noite em que o Cordeiro da Páscoa foi imolado, seu sangue derramado e aplicado nos umbrais das portas. Quando foi que eu e você fomos libertos? Paulo escreve aos Coríntios e diz: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E está dizendo, Cristo está para nós na mesma proporção que o Cordeiro da Páscoa estava para eles. Assim como o sangue daquele Cordeiro precisou ser derramado através de um sacrifício, o sangue de Cristo também. Assim como eles pegaram do sangue e colocaram nos umbrais das portas, o que fala de apropriação, né, pela fé no nível pessoal, eu e você também precisamos exercer esse nível de fé e apropriação em Cristo. O paralelo está todo aí. Quando eles saem do Egito e chegam ao Sinai, Êxodo 19, 5 e 6, nos mostra que Deus fez declarações sobre eles. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Pedro, 1 de Pedro 2,9, ele repete, ipsis literis, as mesmas palavras de Êxodo 19, 5 e 6, quando ele diz, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real e o povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual era o propósito da redenção aqui? Moisés chega e diz para o faraó, deixa meu povo ir para que me adore. Agora preste atenção em algo. Qual era o propósito da redenção no Novo Testamento? Lucas 1, 74, 75 por ali. Zacarias, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, começa a profetizar não só sobre o ministério do seu filho, que seria o precursor do Messias, mas da nova aliança. E ele diz, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. O propósito também é o mesmo. Por que eu estou indicando esse paralelo? Porque quando Moisés fala, deixa meu povo ir para que me adore, e eu e você precisamos entender, o propósito do evangelho nunca foi só estourar o cativeiro de escravidão onde você estava e te tirar do sofrimento. O propósito do evangelho nunca foi só te levar a uma terra que mana leite e mel e a um lugar de bênçãos. Essas duas coisas são efeitos colaterais, nunca foram o propósito. O propósito é, deixa meu povo ir para que me adore. E quando eu e você começamos a acreditar ou tentar viver um evangelho que só nos liberta da escravidão e nos promete um lugar de bênção, nós estamos barateando e muito o evangelho. Isso são só os efeitos, não é a consequência. A consequência, perdão, não é o propósito. O propósito é que nós nos uníssemos a Ele num vínculo profundo de intimidade. Mas pastor, o senhor disse que Deus não quer adoração e tirou o povo para adorar sim. Ele não tirou o povo porque ele precisasse de adoração. Você acha que a adoração no céu não é boa o suficiente? Você acha que Deus estava precisando de alguma coisa a mais? Adoração é o meio através do qual eu e você vamos nos conectar intimamente com Ele. E esse é o propósito dele ter nos criado. Quando Deus colocou o primeiro casal no jardim, eu brinco que Ele não respeitou nem a lua de mel dos dois. A Bíblia diz, todo dia Deus ia visitar os dois. Na viração do dia. A palavra viração não é o entardecer, como alguns de nós achamos. Ela é mais do que isso, ela significa sopro, a brisa. Num determinado momento do dia, vinha uma brisa, e a brisa trazia Deus, ou a brisa anunciava Deus, ou Deus provocava a brisa, eu não sei, mas os dois chegavam juntos. Quando começava a ventar, eles sabiam, nosso Criador está vindo nos visitar. E Deus estava lá todo dia. Imagino que era uma forma de dizer, vocês podem festar à vontade, mas não vão me deixar de fora, porque eu quero ser parte da vida de vocês. No Salmo 25, 14, a Bíblia diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmão, há um lugar de intimidade. Agora, o que eu e você não percebemos é que a resposta de Faraó indica um estratagema maligno. Faraó, na tipologia, representa Satanás que nos oprimia. Sabe o que ele diz? Esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher eles de serviço, vamos encher eles de atividade, vamos encher eles de trabalho, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. O nome dessa armadilha ao propósito que eu e você existimos se chama distração. Quando ele não consegue prender a gente no Egito, quando ele não consegue derrubar a gente depois com o pecado, distração é uma ferramenta que tem se mostrado funcional. Até porque distração, diferente de pecado, não vem com cara de coisa ruim. Porque normalmente o que nos distrai são coisas boas. Pastor, o senhor baseou que o diabo tem um plano só nessa tipologia? Não. O tempo não permite, não é um seminário. Mas o que é que você acha que acontece em Atos capítulo 5? O apóstolo Pedro está diante de Ananias. E ele o confronta dizendo, por que encheu Satanás seu coração para mentir ao Espírito Santo? Ele está dizendo, o Espírito Santo começou algo em você.
E o diabo entrou. Você deixou o cão entrar e abortar o que o Espírito Santo começou. O que o diabo veio tentar roubar? Durante muito tempo eu dizia que o diabo queria roubar a oferta. O diabo não roubou a oferta, irmão. Ele roubou só um pedaço da oferta. A maior parte da oferta foi entregue. E por que o diabo não impediu a maior parte da oferta de entrar? Porque ele sabe que Deus nunca esteve atrás da oferta. Assim como Deus não quer a sua adoração, Ele não quer a sua oferta. Assim como Deus quer o adorador, Ele está de olho no ofertante. Malaquias 1,9, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. O que Deus aceita não é meramente a oferta, é primeiro o ofertante. A Bíblia diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Mas Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. O ofertante sempre vai vir primeiro. Então o diabo sabia que Deus não queria oferta, ele não precisava roubar a oferta. O que ele compromete é um coração disposto a obedecer a Deus, entendendo ou não, e dizer, você é mais importante, seus desejos são meus desejos, eu vivo para agradar você. Ele só maculou a disposição do coração. E diz, agora dá oferta, seu tonto, porque não é isso que Deus queria de você. Há uma estratégia maligna que permite que eu e você continuamos tendo alta performance religiosa. A oferta de ananismo foi acima do comum, foi acima da média, mas não entregou o que Deus queria. E naquele dia o Senhor começou a falar ao meu coração, se você quer viver a busca, você precisa entender e direcionar sua força, não na performance, mas em alimentar o desejo. E ele começou a dizer, o problema das distrações que vocês não enxergam, é que elas estão relacionadas com coisas boas. Lucas 14, Jesus está comendo numa casa, alguém associa a comida e diz, bem-aventurado aquele comer no reino. Se você estiver anotando Lucas 14, de 15 a 20. Jesus aproveita e diz, o reino é semelhante a uma parada dessa com comida. Mas é um banquete. Banquete não fala de comer só para renovar as forças. Fala de comunhão, fala de intimidade, fala de relacionamento. E diz, o reino é isso. Fala para alguém ao seu lado, fala, o reino de Deus é intimidade, relacionamento com Ele. Agora olha para cá. Ele diz, quando chegou a hora do banquete, para o qual já estavam convidados, só seriam notificados, está pronto, vem. Até porque não tinha comida pré-preparada, pré-cozida, industrializada, a parada era demorada. Quando eles chamaram, Jesus fala de 3 desculpas que foram dadas. Agora, vamos analisar as desculpas e ver se a desculpa fala de algo ruim. O primeiro diz, comprei um campo, não posso ir. Aquisição de uma propriedade, você acha que é ruim? Eu não. Vou completar 25 anos de pastorado, nunca vi um crente dizer, pastor, coisa terrível, essa semana comprei uma casa própria. Irmão, não é assim que o cara chega, ele vem empolgado. Bênção de Deus, resposta de oração, Deus que vem assim, cumprimento de promessa. E dei o exemplo da casa própria, que muitos ainda não chegaram lá, mas pode ser aquela sede dos seus negócios, pode ser um outro imóvel de investimento. Irmão, nenhuma perspectiva não vamos achar isso ruim. O próximo vem e diz, comprei 5 juntas de bois, no mínimo 10 bois. Eram os tratores da época, os New Holland, para quem vivia de tirar o sustento da lavoura. Isso indicava o quê? Aumento da produtividade. Aumento da produtividade significa aumento dos ganhos. Quem numa crise dessa ia reclamar que está vendendo 3 vezes mais? Que está produzindo 3 vezes mais? Ninguém. A coisa é ruim? Claro que não. É boa, é justa, é lícita e é legítima. Eu acho que o cara também chegaria dizendo beijo de Deus, cumprimento de promessa, resposta de oração. E se fosse uma versão mais pentecostal, ainda diria para glorificar de pé, igreja. E a terceira desculpa. Não dá para falar mal das primeiras 2, da terceira menos ainda. É ideia, plano, propósito de Deus. O cara diz, casei-me, portanto não posso ir. O casamento não é ruim. Melhor coisa que me aconteceu na vida depois de Jesus foi meu casamento. O casamento não é ruim. Ruim é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Ruim é o jeito que alguns decidem tocar o matrimônio e aí vai deixando ele cheio de avaria e problemático. Mas o casamento não é... Agora preste atenção, irmão. Nem o casamento, que é algo bom, legítimo e plano de Deus, escapa da possibilidade de ser distração. Aliás, em 1 Coríntios 7, Paulo fala, olha, o solteiro tem uma vantagem sobre o casado. As igrejas, nós os casados zombamos do solteiro, não foi redimido ainda, não sabe o que é bom. Mas Paulo está dizendo que está na frente uma coisa. Enquanto marido e mulher às vezes estão distraídos em como agradar um ao outro, o solteiro pode se dedicar desimpedidamente ao Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Que até aquilo que é ideia de Deus, plano de Deus, propósito de Deus, bênção de Deus, pode distrair a gente. Agora, o problema não é serem coisas erradas.
O problema é quando coisas certas ocupam o lugar errado na sua vida. E para isso, normalmente, nós estamos com a guarda baixa. Aquele dia o Senhor me fez lembrar. Que me dá 10 minutos. 10, 20, 30, 40. Essa aí sempre funciona. Vocês seguram um pouquinho mais, só um pouquinho. Eu errei minha conta em algum lugar aqui. Fico empolgado de estar pregando com a Martina. Estou me achando. Naquele dia, eu estou me achando brincadeira, mas estou feliz mesmo. Naquele dia, o Espírito Santo falou no meu coração. Lembra do episódio do videogame do seu filho? Falei, lembro. É porque 10 anos atrás, o episódio está mais fresco. Meu filho está com 20. Na época que a coisa aconteceu, ele deveria ter 8 ou 9. Então, quando Deus falou comigo, o episódio tinha 1 ou 2 anos só. Falei, lembro. Qual era a história do videogame? Quando isso ainda era novidade, cheguei em casa com um PlayStation 2. Um filho de 8 a 9 anos. Pensa num menino feliz. Feliz é pouco. O menino ficou alegre, ele surtou de alegria, surtou. Ele corria, ele gritava, jogava no chão, ele simulava estar estribuchando, levantava, me abraçava, me beijava, ele dizia, você é o melhor pai do mundo. Gente, pensa num pai que ficou feliz de ver a felicidade do filho. Mas bastou alguns dias para eu começar a não gostar daquele videogame. Porque eu perdi meu filho por videogame. Aquilo que eu expressei todo o meu carinho para dizer, filho, você é importante, roubou ele de mim. Perdi meu filho por videogame. E pelo menos nos últimos 15 anos, eu tenho mantido um ciclo de prega fora, quinta, sexta e sábado. Via de regra, domingo a quarta, na minha igreja, às vezes algum domingo fora. Mas 3 dias por semana. Irmãos, isso não é bolinho, não. São 3 dias, em 52 semanas de ano, e pelo menos 15 anos. Tem uns camaradas que eu conheço foram para o itinerante, que a coisa não era boa em casa. Não é o meu caso, não. Só que a gente sempre teve um ritual. Quando eu chegava, eu sempre morei perto do aeroporto. E eu avisava que estava chegando, eles já ficavam de prontidão. Quando eu abria a porta da sala, vinham aqueles dois, pulavam em cima de mim, a gente rolava no chão, brincava, fazia uma festa. Era a celebração da volta do papai para casa. Depois do bendito videogame, para eu não falar o que eu penso dele. Quando eu abro aquela porta, só está minha filha. Alice, o Israel não está mais lá. Aí eu brinco com ela, me divido com ela, faço a festa com ela quando termino. Israel, cadê você? Já vai, pai, já vai, só vou passar de fase. Teve uma época da minha vida, dona Martina, que eu não podia ouvir a frase passar de fase. Um dia um pastor falou, pastor, ora por mim, que eu sinto no ministério, eu vou passar de fase. Falei, arruma outra frase, senão eu não oro. Ele ficou me olhando sem entender. Falei, ó, esse negócio que você falou é um gatilho aqui que dispara raiva dentro de mim. Irmão, um dia eu quase joguei aquele videogame pela janela do 2º andar, do nosso sobrado. O Espírito Santo falou, você lembra da história do videogame? Eu falei, lembro. Ele disse, pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Coisas que vocês desejaram tanto. Coisas que eu prometi cumprir. E deixou vocês tão felizes. Começaram a ocupar um lugar de importância na vida de vocês. Que concorre com a importância que eu deveria ter. Gênesis 9, 20 e 21. 2 frases. Noé plantou uma vinha e colheu seu fruto. Normalmente a gente lê isso e não pensa no pano de fundo, no background. Você não precisa estudar profundamente antropologia, né, história, para entender que para os povos antigos do Oriente, isso era comum. Eu desconheço exceções. Toda vez chegava a hora da colheita, era um tempo de festa e celebração a alguma divindade. Quem não conhecia o Deus vivo e verdadeiro fazia outros deuses de fertilidade, etc. Quando Deus institui a festa de Pentecostes ou das primícias, ele estava padronizando o jeito de adorar e celebrar ele. Mas isso era algo que todo mundo fazia. Então, quando a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e a terra nunca teve tão bem regada como depois do dilúvio, a colheita deve ter sido maravilhosa. A Bíblia diz que ele colheu do seu fruto. Está implícito a ideia de que colheu do fruto, tinha festa. E na festa, para celebrar a bênção de Deus, não é com o fruto da própria bênção colhida da vinha, que ele queria celebrar a bênção de Deus, ele se embriaga. Aquele dia o Senhor falou, muitos de vocês estão se embriagando com as minhas bênçãos. O Senhor me disse, você gastava muito mais tempo trancado no seu quarto em oração, antes de ter sucesso ministerial, do que o que você faz agora. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você. Estou compartilhando a história de uma correção. Começou, não terminou, começou 10 anos atrás.
na esperança de que a carapuça lhe sirva e te ajude de alguma forma. Alguém me perguntou esses dias, pastor, o senhor escreveu o livro 10 anos depois, porque finalmente chegou lá. Eu falei, é ruim que eu cheguei lá. Até o Paulo diz lá em Filipenses 3, não que eu haja alcançado, eu vou dizer que cheguei lá, cheguei não. Eu falei, hoje eu tenho menos vergonha do que há 10 anos atrás de falar do assunto. Porque se eu não cheguei lá, também eu não estou mais onde estava, graças a Deus. Porque como Paulo diz, na mesma sequência e lógica de pensamento, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu vou parar da mancada e eu vou crescer. Eu vim aqui hoje para dizer a um Deus que te ama de uma forma que você não pode mensurar. Aquele dia que eu fiquei indignado, mordendo a língua para não dizer se isso não está bom para você, quando é que vai estar bom para você? E ele me disse, até que nada mais importe. O Espírito Santo falou comigo de uma forma que eu tenho vergonha quando eu lembro de ter me permitido sentir aquilo. Ele disse, se você entendesse o quanto eu te amo, se você entendesse o quanto eu quero ter você, se você entendesse o que esse nível de entrega seu vai produzir como uma lei de reciprocidade da minha parte, sem entender que isso não é uma exigência gratuita. É um amor insistente, lutando até que eu consiga ter o melhor de você. E sabe o que é interessante? A forma doce e amorosa como Deus me corrigiu. Eu consegui entender de alguma forma, como nunca antes, o quanto Ele me queria, o quanto Ele queria nosso relacionamento. Sabe, às vezes é difícil para a gente lidar com correção. Ainda mais o brasileiro que é passional, emotivo. A gente leva uma bronca, a gente pensa o quê? Que é uma reprovação para a pessoa. Quando o Senhor fala com o anjo da igreja de Éfeso, Ele diz, isso aqui você está bom, isso aqui você está bom, isso aqui você está bom, isso aqui dá para melhorar. Ele ainda termina arrumando outra coisa boa. Também tens a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Ele diz, o resto está bom, não estou acabando com você por inteiro. Mas vamos melhorar esse negócio aqui? Isso não é reprovação, querido. Isso é um Deus dizendo, é ruim que eu vou deixar você escapar por entre meus dedos. Eu quero você por inteiro. E eu vou lutar por você. Agora, como que ele está lutando por isso? Ele não chega para o anjo da igreja de Éfeso e diz, cabeção, você não sabe que o maior mandamento é me amar de todo o coração? Você não está fazendo nem o básico, nem o primeiro mandamento, que é liderar a igreja. A conversa não é essa. Porque ele não apela para o senso de obrigação. Então, só para explicar isso, nós vamos terminar. Eu tenho uma obrigação. Qualquer marido aqui tem. Qualquer solteiro que está orando para casar um dia ser marido tem obrigação. É um imperativo lá de Efésios 5. Maridos, amai vossas mulheres. Deus não falou, se um dia você acordar de boa, empolgado, bem-humorado, puder quebrar meu galho e o seu, e amar sua esposa, legal. Se não der, eu entendo. É uma ordem. O não cumprimento da ordem é desobediência. Então eu tenho uma obrigação. Você entende que é obrigação? Eu sei que é minha obrigação. Minha esposa sabe que é minha obrigação amá-la. Mas eu fico pensando, se nos nossos 22 anos de casado, quase 23, cada manhã que eu acordo do lado dela, eu falasse, eu amo você, e a hora que ela fosse abrindo um sorriso, atropelasse ela, dizendo, fazer o quê, né? Deus mandou, não tenho chance mesmo, então estamos aqui, vamos cumprir a ordem dele. Eu fico perguntando se a gente estaria casado até hoje, é claro que não. Ou se tivesse, o negócio estaria ruim pra caramba. Mas pastor, não é sua obrigação? É. Ela não sabe que é sua obrigação? Sabe. Mas ela não quer que eu cumpra a obrigação só pelo senso de obrigação. Ela quer que eu cumpra a obrigação com senso de prazer. Porque se eu cumprir a obrigação sem o senso de prazer só pela obrigação, eu estou dizendo para ela, você não é importante. Minha performance é, fiz direitinho, nem você, nem Deus, ninguém vai me cobrar. Agora, se eu cumprir com senso de prazer, eu estou dizendo, você é importante. Agora, o que acontece quando eu e você viramos um bando de religiosos e fazemos só obrigação? Nós estamos dizendo para Deus, nem você é importante. O importante é eu andar de tal forma que você não possa me apontar o dedo. É um evangelho egocêntrico, que não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós. Então Deus não vai cobrar o senso de obrigação, porque isso não nos leva a lugar nenhum. O que Ele cobra? Ele começa dizendo o seguinte, lembra de onde caíste. Deus apela para um senso de saudade. E se você lembrar que o que nós tivemos já foi muito melhor do que como essa coisa está hoje, vai bater uma saudade de você.
você vai querer achar o caminho de volta. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência única, e eu não consigo falar disso, eu fecho tudo agora mesmo, só com essa história. Eu gastei muito tempo trancado no meu quarto, na minha adolescência, em oração. Aos 16 anos de idade, eu saí de um emprego de office boy, consegui entrar num banco, num programa muito legal de trabalho que eles tinham para menores. Do meio-dia às 6, quase 7, eu trabalhava no banco. De lá eu saía direto para a escola à noite, mas eu protegi minhas manhãs. Qualquer trabalho de escola, o que precisava fazer era de madrugada, fim de semana. Toda manhã, no mínimo das 7 às 11, aquelas 4 horas, eu protegi. Eu ficava trancado no quarto orando. Podia mamãe bater no quarto, telefone, tocar, amigo chamar, não parava para nada e para ninguém. Eu tive encontros extraordinários com Deus durante todo o tempo que eu ficava trancado naquele quarto. O ministério começou a tomar expressão, me mudei para o Paraná, lá casei, lá comecei a pastorear. Volto, depois de muito tempo, já casado com filho, visitar meus pais, em Campinas, onde me criei. Entrei, a casa só tinha 2 quartos, o quarto dos pais e dos filhos. Eu e meus 2 irmãos dividiam o quarto dos filhos. Entrei, guardei tudo, mala, nossas coisas de viagem, aquele monte de coisa que quem tem criança pequena sabe carrega. Não sei quanto tempo passou, almoçamos. No final do almoço, aquele me pede algo que está no quarto. Eu acho que era uma fralda para trocar Israel. Ele devia ter mais ou menos 1 aninho de idade. E lá vou eu no mesmo quarto que eu tinha entrado antes. Então eu entro no corredor, abro a porta do quarto. Onde eu entrei antes não aconteceu nada. Mas nesse momento, a hora que eu abro, o jeito que eu abri a porta, até a metade, o lugar onde eu coloco os olhos, era exatamente aquele canto do quarto, onde eu ficava horas de joelho todos os dias. Eu não sei te explicar o que aconteceu, porque a hora que eu bati os olhos naquele canto, um gatilho disparou na minha memória. Aquilo não eram só fotos, uma projeção de slide, me parecia um filme, eu não consigo explicar para você quão vívida era aquela lembrança. E eu começo a me ver dia após dia, naquele lugar, derramando meu coração diante de Deus, chorando diante dele, adorando, me enchendo da presença. E eu envergonhado de lembrar aquilo, eu baixo os olhos. Quando eu baixo, enxergo aquele tapete no meio do quarto. Eu sou de uma época que meus pais, mamãe fazia aquele tapete de crochê com barbante, tinha essa parada aqui também. Eu olho aquele tapete e eu lembro de quantas vezes eu prostrado nele, fiquei regando ele com lágrimas. E agora começam as lembranças de eu prostrado no chão. Eu viro os olhos de lado para não olhar o tapete nem o canto. Enxergo a cama. E quando eu cansava de ficar ajoelhado ou deitado no chão duro, eu deitava naquela cama, erguia as mãos. E quando eu olho para a cama, são outras lembranças. Onde eu olho naquele quarto, o filme continua. E a hora que eu percebo, eu não fui a lugar nenhum, eu não terminei de abrir, eu não fechei a porta, eu não larguei a maçaneta, eu estou paralisado e as lágrimas estão correndo grossas e quentes no meu rosto. Nenhum momento eu ouvi Deus dizendo, por que é que você não ora como orava antes? Nenhum momento eu ouvi cobrança, sabe o que eu senti? Saudade de Deus. É como se tudo dentro de mim dissesse com você, foi louco, seu maluco, de abrir mão desse nível de intimidade e intensidade para viver só na correria. Quando ele diz, lembra de onde caíste, ele está dizendo, não vim cobrar você não. Se você lembrar que é bom, você vai correr ao meu encontro, eu vou correr para o céu. Porque ele diz, arrepende, tem que ter arrependimento, ele diz, mas volta. Ele diz, não é uma cobrança gratuita, é uma tentativa de conserto, volta, volta. E eu quero dizer para alguns de vocês hoje, volte ao lugar da comunhão, volte ao nível da intimidade. Eu quero dizer a alguns de vocês que estão até mesmo frios e distantes do Senhor Jesus, volte para Ele. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Jesus chega na casa de Marta e Maria. A gente fala mal da Marta porque a gente já sabe o fim da história. Se você recebesse o Jesus de carne e osso na sua casa, você ia tratá-lo de qualquer forma? Você ia oferecer qualquer coisa para ele? Eu não. Maria se senta aos pés do Senhor e Marta ralando. A Bíblia usa uma expressão que indica que ela não só está cheia de afazeres, mas muitas traduções do português e do inglês diz que ela está distraída em muitos serviços. Na motivação de agradar o Senhor Jesus, de recebê-lo bem, ela está deixando de desfrutar dele. O Senhor me disse muitas vezes, você correndo para tentar me agradar no ministério.
esqueceu de mim. Marta vai reclamar e diz, o senhor não está incomodado de ver minha irmã me deixando trabalhar sozinha. Diz a ela que me ajude. Ela pensa, Jesus é coerente, ele tem bom senso, ele vai ficar do meu lado. E Marta leva uma invertida. Jesus diz, Marta, Marta. Por 7 vezes na Bíblia, ele chama o nome de alguém 2 vezes seguido desse jeito. E todas as 7, ele vai tratar de algum problema, de alguma crise. Eu acho que se Marta já tivesse essa revelação, já ia gelar espinha, só de ouvir Marta, Marta. A gente vai tocando uma música para parecer que está acabando. E depois de ficar em pé tem que ter a música, né? Eu acho que se ela entendesse isso, ela já ia pensar, deu ruim, deu ruim. Aí Jesus olha para ela e diz, Marta, poucas coisas são necessárias. Ou mesmo uma só. Agora, me olhe com muita atenção. Tem uns crentes pagando uma fortuna, uns coaching dizer para eles o que é e o que não é importante. Eu não estou falando mal. Organize sua vida, não importa o preço. Mas o que eu não entendo é investir tanto dinheiro aqui e não parar para ouvir o que o maior de todos os coachings está entregando de graça. E diz, poucas coisas, de tudo que vocês imaginar que pode fazer, realmente são necessárias. Dessas poucas tem uma que conta. Que uma coisa é essa, aquela para a qual você existe. Quando Jesus diz, Maria escolheu a boa parte, ele está dizendo, é essa coisa. E quando Jesus diz, essa não lhe será tirada, ele está dizendo, é ruim, que eu vou deixar você me manipular para arrancar ela daqui. Algumas vezes nós estamos tentando agradar os outros com o que a gente acha e não com o que eles gostam. Uma vez convidaram eu e minha esposa para jantar numa casa. E fizeram o único prato que minha mulher não consegue comer. Não é só que ela não gosta, não consegue, que é dobradinha. Quando nós paramos o carro na frente, minha mulher que tem superpoderes no olfato dela. Ela falou, cheiro de dobradinha. Eu falei, não, amor, isso deve ser algum vizinho da rua. Ninguém arriscaria uma coisa tão ousada sem perguntar. Mas quando nós vamos entrando, eu vou chegando perto da porta, eu sinto cheiro de dobradinha. Irmão, quando abriram a porta, aquele cheiro da dobradinha, esbofeteou a cara de nós dois. O casal empolgado disse, estamos tão felizes, vocês vieram. Quanta honra, fizemos um jantar inesquecível. Foi inesquecível. Gente, eu vi a cara da minha mulher, pensei, nem a pau que eu vou deixar ela passar isso. Falei, desculpa. É melhor constranger agora do que ficar pior depois. Minha mulher vai me matar depois, mas já vou logo adiantando. Ela não consegue comer dobradinho. Não é que ela não gosta, não consegue. Se ela tentar fazer isso para agradar vocês, ela vai acabar vomitando, ou na frente de vocês ou no banheiro. E eu não vou deixar isso acontecer. Então me dê a boa notícia de que vocês fizeram algum outro prato. Os dois se olham com a cara de apavorado e diz, pior que não. Eu falei, mas deve ter um resto de almoço para esquentar. Não, pastor, a gente não almoça em casa. Um pedaço de pão? Não. Ovo? Não. Não lembro até hoje da minha mulher comendo arroz branco, e aqueles dois assim, quase chorando na mesa de vergonha. Se você quer agradar alguém, descubra o que ele quer, e não o que você acha que ele quer. Se você quer agradar Jesus, uma coisa realmente importa. É quando eu e você chegamos ao lugar onde nada mais importa, e Ele é mais importante que tudo.